Rio de Janeiro, Uruí, Magé, e estou aqui, né, grata a Deus por essa oportunidade, por essa manhã de glória, né, manhã de vitória, e já posso sentir, né, a presença do Senhor. Estou honrada, né, por esse convite, e Deus é maravilhoso, né? Antes de trazer uma palavra, eu vou deixar um louvor. Esse louvor, ele fala muito ao meu coração, e é um louvor que eu gosto de cantar. Eu sempre canto ele, né? E Aí, uma daqui a pouco ela entra, porque lá é horrível de internet, que ela tá lá na filha dela, eu entrou. preciso receber algo, né, da parte do Senhor. E às vezes eu me sinto assim, um pouco distante, né? Esse louvor, ele fala muito ao meu coração. Então eu gosto, acho que eu já cantei ele aqui, mas eu vou cantar ele novamente. Com gemidos que palavras não posso explicar, ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, ele ouve os gemidos do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá para viver sem sentir tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero seu poder. Ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei, porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Ó Jesus, eu te confesso, não dá para viver sem sentir tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero seu poder. Ainda que para te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei, porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Aleluias.
Às vezes nós vivemos, né, para o Senhor, fazemos aquilo que realmente Ele nos escolheu para fazer, mas passamos por tribulações, passamos por momentos difíceis e muitas das vezes o desânimo, a frieza, o cansaço, né, ele nos abate para fazer com que nós desistimos das promessas de Deus, mas que nesta manhã ou nessa tarde nós possamos declarar que ainda que, Senhor, para te servir eu tenha que chorar, eu te servirei, porque comigo tu estarás. É uma declaração de amor, né, que nós estamos fazendo hoje para o nosso Senhor, independente das situações, independente das circunstâncias, independente das dificuldades, que nós possamos declarar, aleluia, nesta manhã ao Senhor. E eu quero deixar para a nossa meditação no livro de Segundas Crônicas, capítulo 20. Aleluia. Capítulo 20, que vai dizer: Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. Que vai dizer assim: e sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Azazá Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. E Judá ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio, e disse: Ah, Senhor Deus, nosso Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Irmãos, quando eu chego diante dessa palavra e vejo essa declaração de Josafá diante do Senhor, porque Josafá, ele recebe uma notícia, e essa notícia faz com que ele, como ser humano, ele se abate. Essa notícia faz com que ele, como ser humano, ele teme, ele sente, ele tem temor, ele tem medo, ele sente um desespero, mas ele reconhece que há um Deus nos céus, que há uma força da lei, né, da força dele, daquilo que ele possa fazer. Então, quando ele recebe aquela notícia e que ele entende que com as suas forças físicas ele não vai conseguir lutar contra aqueles inimigos, ele não vai conseguir vencer aquele inimigo, ele entrega, aleluia, a sua confiança ao Senhor. Ele entrega os seus inimigos diante de Deus, mas ele não chega diante do Senhor, aleluia, ele não chega diante do Senhor com aquele medo, ele chega diante do Senhor com confiança. Ele chega diante do Senhor, exaltando a Deus, dizendo que na mão do Senhor tem força, confiando, Senhor, Deus dos céus, na tua mão há força e poder. Eu não sei o que você tem declarado diante daqueles que têm se levantado contra você.
Eu não sei o que você tem declarado ao céu diante das adversidades, diante da luta, porque muitas das vezes a luta ela vem para poder nos amedrontar, ela vem para poder nos envergonhar, para nos abater, para nos humilhar, mas nós temos que olhar para o céu e saber que nas mãos do Senhor há força e poder, e não há o que possa resistir, porque operando Deus, quem impedirá? Não há o que possa impedir o agir do Senhor. E Josafá, ele entende que para ele vencer essa luta, ele tem que vencer no jejum e na oração. Ele entende que a oração ela pode muito em seus efeitos. Ele entende que tem situação que só vai ser resolvida através do jejum. Aleluias, aleluias. Ele entende que para nós buscarmos ao Senhor diante das lutas, não é somente você crer, é você colocar em prática a oração e o jejum, porque a Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus, mas o Senhor também vai dizer que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Aleluias. E aqui, quando Josafá, ele declara ao Senhor, aleluia, que ele diz ao Senhor, ele entrega, ele faz o jejum, e aí o Senhor vai responder Josafá, aleluia. E ele vai dizer que a peleja, no capítulo 17, Josafá, nesta peleja não tereis que pelejar, parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Aleluias! E Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai ao encontro, porque o Senhor é convosco. Sabe o que Deus está dizendo para nós nessa palavra? Aleluia! Creia que o Senhor é convosco, que essa peleja não é tua. Você não terá que pelejar com as suas forças físicas. Você não terá que agir com as suas mãos. Você não terá que agir com as suas palavras, mas você, aleluia, está recebendo de Deus a força do céu, porque ele já entrou nesta batalha. Ele já entrou nessa peleja, porque ele ouviu a tua oração e o teu clamor. Aleluia. Ele ouviu o teu jejum, ele ouviu a tua renúncia, ele ouviu a tua confiança e ele já ouviu a tua declaração ao Senhor nesta manhã. Oh, aleluias! E Josafá, ele se prostrou com o rosto em terra. Ele se prostrou, ele orou. Irmãos, nós estamos vivendo momentos difíceis que é necessário nos prostrarmos com o rosto em terra e orar e declarar e buscar e jejuar, porque o inimigo, ele já sabe que a batalha para ele já está perdida. Ele já sabe que o povo de Deus, aquele que busca, aquele que obedece, aleluia, ele sabe que há um Deus que zela por suas palavras e ele tem compromisso com aquele que tem obediência a ele. Então, Satanás, ele sabe que ele não pode com os obedientes de Deus, porque existem muitos que estão sofrendo, que estão na peleja, que não estão vendo livramento, porque não querem entrar na posição do Senhor, não querem renunciar, não querem buscar a presença do Senhor, só querem receber, mas aquele que renuncia, aquele que busca, aquele que obedece, de nada tem falta. Aleluias. Para nós pode demorar,
Talvez para você o tempo ainda não aconteceu. Aleluia, diante dos teus olhos, aquilo que você tem pedido ao Senhor. Mas saiba que o Senhor, Ele está dizendo, essa peleja não é tua, filha. Essa peleja não é tua, você não terá que pelejar. Você só tem que orar, obedecer e confiar. Aleluias. Porque no tempo certo, aleluia, o Senhor dará livramento. No tempo certo, o Senhor colocará essa situação no lugar. Oh, aleluia. No tempo certo, Deus esclarecerá aquilo que está obscuro, aquilo que está difícil, que está complicado na medicina, no olhar humano, no tempo certo, Deus dará vitória. Aleluias. Creia somente no Senhor, porque Josafá, ele era um homem temente ao Senhor, ele era um homem que buscava o Senhor, ele era um homem que confiava no Senhor, e os seus inimigos, ele os perseguiam, porque ele era temente ao Senhor, e nós somos perseguidos, nós seremos perseguidos até o fim, mas a palavra do Senhor diz que aquele que permanecer até o fim, dar-te-ei a coroa da justiça, a coroa da vitória. Então não desista, não desanime, aleluia, não deixe que as dificuldades impeça de você buscar ao Senhor. Não deixe, se você não está tendo força física, chame, aleluia, aqueles que realmente você sabe que tem compromisso com Deus, porque Deus fará, aleluia, aquilo que você não pode fazer. Deus agirá naquilo que você não pode agir. O Senhor abrirá portas, o Senhor irá adiante de ti e endireitará tudo que está fora do lugar. Oh, aleluia, glória a Deus, porque Ele é Deus. Aleluia. E é tempo, irmãos, é tempo de buscarmos ao Senhor. É tempo de clamarmos ao Senhor. Não é tempo mais de nós ficarmos apreensivos com aqueles que têm se levantado contra as nossas vidas, porque Deus te escolheu para você fazer a diferença na tua casa, no teu trabalho, aonde Deus te colocou, Ele conta contigo. Você é profeta de Deus para ministrar na vida daqueles que estão ao teu lado, seja na tua casa, seja no teu trabalho, seja na rua, seja onde você estiver. Porque o Senhor, ele tem os seus meios de trabalhar, ele tem os seus meios de agir, e muitas das vezes ele te tira de um local, te coloca no outro, para poder mostrar para você que não é sobre a tua vontade, mas é sobre a vontade dele. Aleluia, porque ele tem um propósito nas nossas vidas. O Senhor, ele tem um propósito na vida de cada um de nós. Eu tenho um pequeno testemunho para contar. Porque o Senhor, ele me mostrava em revelações todas as vezes que eu dobrava os meus joelhos nas madrugadas, e o Senhor me mostrava eu fazendo a obra, fazendo a missão. E eu falava, Deus, mas como que eu vou fazer a missão? Porque hoje, no momento, eu não estou podendo sair, eu não estou podendo ir para muitos lugares. Irmãos, você não precisa de pegar avião para fazer missão. Você não precisa de ir para muitos lugares para fazer missão. Nós estamos aqui nesta congregação fazendo a missão de Deus. Aleluia! Porque quando você se prontifica a obedecer ao Senhor e entender os propósitos dele, aquilo que ele tem colocado no teu coração, você já está fazendo a missão de Deus. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura.
criatura e nós temos que pregar. E o Senhor abriu uma porta para mim de emprego. E eu falei, Senhor, todos aqui sabem, né, que eu tenho um trabalho pessoal. E eu falei, Senhor, mas essa oportunidade que surgiu para mim, Senhor. Senhor, eu preciso fazer a tua obra. O Senhor tem me chamado para pregar o teu evangelho. O Senhor tem me chamado para salvar almas, tirar vidas, Senhor, que estão cativas por Satanás e levar até o trono da tua graça. Irmãos, quando eu comecei a trabalhar na área da saúde, eu pude ver muitas pessoas doentes fisicamente e doentes emocionalmente. Eu comecei a ver ao meu redor pessoas que precisam, dentro da minha localidade, onde eu moro, pessoas que eu não tinha contato físico por conta do meu trabalho, por conta de correria, mas o Senhor começou a trazer para perto de mim. E o Senhor falou, filha, abre a tua boca, porque vou eu te usar nessa terra. E o Senhor começou a colocar pessoas e eu comecei ali a fazer a obra do Senhor. Irmãos, eu estou com 3 meses de trabalho e Deus já me deu 4 almas para o reino do Senhor, para a honra e a glória do Senhor. Não é sobre mim, eu estou contando aqui para que o nome do Senhor seja glorificado, porque você frutifica onde Deus te colocar. Você dará frutos aonde Deus te colocar. Basta você colocar na posição do Senhor, porque muitas pessoas, muitas das vezes, olham para você, para a sua aparência e não te dão nada. Mas quando você está cheio de Deus e você começa a abrir a tua boca e você começa a testificar do Senhor e você começa a falar do Senhor, o Senhor começa a agir por você e vai se levantar Sambalate e Tobia, mas você está numa grande obra, você não pode parar, você não pode descer, você não pode olhar para trás, você tem que prosseguir. E quando os seus inimigos começar a te atacar, Deus ele vai pelejar por você. Grande tem sido a fúria do inimigo na minha vida. Grande tem sido o levante de Satanás contra a minha vida, mas Deus tem glorificado o nome dele. Aleluias. Porque, irmãos, vale muito mais uma alma no reino do Senhor. Vale muito mais você sofrer, mas você vê o reino de Deus do que você está vivendo a sua vontade e não do Senhor. Oh, aleluia! Deus santo, Deus poderoso. Então eu não sei aonde Deus tem te colocado. Eu não sei qual é a sua missão, se a sua missão é na sua casa, é pregar para o teu filho, é pregar para o teu marido, é pregar no seu trabalho. Eu não sei aonde tem sido a sua missão, mas uma coisa eu sei, Deus te confiou, aleluia, a palavra dele, para que você venha pregar o evangelho a toda criatura. E muitas das vezes nós não precisamos nem de pregar com palavras, mas sim com o nosso testemunho, com o nosso comportamento. E isso faz com que pessoas se cheguem ao reino do Senhor. Aleluia. Então eu quero deixar para você, nesta manhã, a palavra de hoje que eu deixo para você, seja uma ferramenta do céu. Seja uma ferramenta do céu e dê frutos aonde você está, no local que Deus te colocar. Aleluia, porque haverá dupla honra na tua vida. Quando você começar a entender que é na tua família, que é com os teus amigos, que é na rua, é no trabalho, é no hospital, é onde Deus te colocar, você começar a entender que você está ali para um propósito de Deus, você vai ver, aleluia, a salvação de Deus na tua casa, o livramento de Deus na tua vida, porque Josafá, ele venceu, aleluia, através da oração. Quando ele entendeu
que não era com as forças dele, mas era através da oração, do jejum. Aleluia! Deus, ele pelejou por ele. Deus entrou naquela peleja. O Senhor, aleluia, pelejou. O Senhor entrou e deu vitória para Josafá diante dos seus inimigos. E Deus te dará vitória diante dos teus inimigos. Assim te diz o Senhor. E essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. E Deus abençoe a cada um de vocês. Amém?